Então, gravando, oficialmente gravando o nosso encontro de hoje. Deixa eu só tirar aqui, daqui do WhatsApp. Turma, então, sejam muito bem-vindos ao nosso encontro de hoje sobre TCE Santa Catarina. E quero dar boas-vindas aos novos alunos que ainda não estão aqui no grupo, não necessariamente, mas já tem um ou outro. A gente está fazendo um outro grupo de alunos só do TCE Santa Catarina, e aí, quando eu fizer essa aula que eu estava comentando, que vai ser mais específica do plano de estudos e tudo mais, aí os novos alunos serão chamados também. Mas primeiro eu queria ter essa conversa com vocês, pessoal. Por quê? Porque a gente veio de uma pegada, né? Teve gente que começou lá no TCE Pernambuco, aí TCE Mato Grosso do Sul, CGE São Paulo, TCE Minas, agora saiu o edital do TCE Rio Grande do Norte e TCE Santa Catarina. E aí vem toda essa dúvida, né? O que fazer, para onde eu vou? Será que eu migro para Santa Catarina? Será que eu continuo no meu plano de TCRJ, por exemplo, que muitos aqui saíram de Minas e decidiram focar no TCRJ, até pela proximidade geográfica e tudo mais, o que é super compreensível, né? Só que aí sai Santa Catarina e aí a gente sempre fica pensando, será que eu estou perdendo uma oportunidade? Sempre vem aquela dúvida, né? E aí eu preciso trazer algumas reflexões para vocês, porque edital do TCE Santa Catarina veio mais pesado do que o previsto, né? Vou mostrar aqui para vocês alguns pontos que eu acho importante. A gente fez ali, né, o edital verticalizado, justamente para a gente conseguir enxergar com clareza, né, os tópicos do edital por área de formação, mas veio um pouco mais pesado no sentido da profundidade de alguns tópicos que a gente achou que não viriam, né? Então, eu quero abordar isso com vocês e quero também trazer algumas informações comparativas com relação aos outros concursos que já aconteceram, para que vocês possam também pensar assim, se eu fiz TCE Minas, será que vale a pena fazer TCE Santa Catarina, mesmo sendo bancas diferentes? Porque TCE Minas era Sebrasp, Santa Catarina é FGV, né? Ou será que eu mantenho o estudo, sei lá, TCE Rio Grande do Norte, TCE Santa Catarina, por serem ambos de Sebrasp, né? Isso tudo a gente precisa pensar, refletir, e aí, só para a gente já adiantar, pessoal, esse edital, ele veio na terça-feira, né? Hoje é quinta, e desde então, eu tenho trabalhado bastante com relação a edital verticalizado, planilha de custo-benefício, montando os planos, né, que são planos bem extensos. Então, algumas coisas, alguns insights, pode ser que eu ainda venha ter até o decorrer da próxima semana, e aí eu vou trazendo para vocês no grupo, tá? Mas, inicialmente, o que que eu percebi, né? A gente tem ali, temos o edital, ele veio dividido em 3 grandes grupos. Ele veio uma forma de divisão para direito, né? Que aí a gente tem, todos vão ter conhecimentos específicos com o mesmo peso, 30%, né? Mas direito é cobrado raciocínio lógico matemático, que geralmente não vem, né? A gente achava que não viria. Veio no TCE Rio Grande do Norte, mas, enfim, não é tão comum. Informática e dados, que era uma aposta minha já, né? Como eu falei para vocês, os tribunais, eles estão com muita tendência à implementação de inteligência artificial, agentes de inteligência artificial, painéis BIs, né? Que é muito focado em análise de dados. Então, era esperado, sim, essa cobrança, né? De informática e análise de dados. Português, normal, e ética, né? Só que ética veio com um peso um tanto quanto alto. Então, isso é uma coisa também que chama a atenção da gente. A ética veio com peso de 12% para direito, né, um peso altíssimo, 10% para TI e 6% para administração e outras áreas, né? Administração, contábeis, economia, engenharias e ciências atuariais. O normal de um edital da área de controle é esse último, ética valendo cerca de 6%. E não essa cobrança de 10%, 12%, né, da prova. Então, para quem é de direito e TI, atenção que ética vai precisar ser estudada, sim, com a mesma intensidade do que as demais disciplinas, tá? Agora, para quem é administração, não.
pode reduzir um pouco o estudo de ética, embora a gente não possa dispensar nenhuma das disciplinas, mas pode ser um pouquinho menos de estudo. Um outro ponto também é que para essas demais disciplinas, desse grande outro grupo, que não inclui TI e não inclui direito, é que as disciplinas de direito vieram com peso super baixo. Então, administrativo, constitucional e financeiro equivalem a apenas 6% da prova. Serão apenas 6 questões, e isso, pessoal, é péssimo. Por quê? Diferentemente de ética, que o conteúdo é sucinto, direito administrativo, constitucional e financeiro é enorme. Então, a gente tem muito conteúdo para uma cobrança tão pequena. Isso não vai aferir conhecimento do pessoal, né, dos candidatos nessas disciplinas, pelo contrário, vai aferir muito mais a sorte do que conhecimento. Porque pode ser que você tenha o azar de não ser tão bom nas 6 questões que vão ser cobradas dessas disciplinas, ou pode ser que você tenha a sorte de ser justamente o que você estudou. Então, aqui é um ponto de atenção, e isso indica o quê? Para o pessoal que é dessas demais áreas, é muito importante que a gente reforce o estudo de todo o resto. Então, já que é um peso pequeno dessas disciplinas, a gente pode considerar, inclusive, estudar só por questões, só por uns resumos bem sucintos, tá? Porque o custo-benefício aqui não vai ser tão bom, já que a quantidade de PDFs é enorme e a quantidade de pontos é pequena. Diferentemente de TI, né, que TI, direito administrativo, constitucional e financeiro, é 10% da prova. Então, claro, não é uma quantidade tão alta para a quantidade de matéria, continua sendo um custo-benefício ruim, mas é algo que não dá para deixar de lado completamente. Tá? Tem que dar um pouco mais de atenção. Então, quem é de TI vai precisar estudar, sim, administrativo, constitucional e financeiro. Talvez a gente faça um estudo inicial com menos densidade, né, com mais foco ali em questões e tudo mais, só que talvez, passar dessa fase inicial, a gente vai ter que ir fundo nos erros e realmente trazer um estudo mais profundo, porque isso daí pode fazer diferença na aprovação dentro das vagas ou não. Português. Português veio 10% para TI, acho que português é igual para todos, né? Não, português 10% para TI, 10% para as outras áreas e 12% para direito. Então, português é um pouquinho mais pesado para direito. E aí, português, FGV, né? Eu não sou favorável a gente ficar fazendo esse terror, FGV, 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 porque é forma de estudar, pessoal, a gente vai ver, assim, depois, como estudar da forma correta para FGV, o que eles mais cobram, né, como resolver essas questões. É muito importante que vocês façam muitos exercícios. Os exercícios são fundamentais, é isso que vai fazer diferença para vocês em português. E não só exercícios aleatórios, mas resolver provas inteiras anteriores. Tá? Entender como é que a FGV cobra português numa prova inteira. Não só português, pessoal, esse treino de provas inteiras é muito importante para todas as disciplinas, porque acontece de você conseguir identificar o nível de cobrança em uma prova. Quando a gente faz questões aleatórias, a gente pode resolver questões só fáceis, ou questões medianas, ou só difíceis, enfim, não dá para identificar como é que acontece na prova. Porque na prova a banca coloca, sei lá, 5 questões medianas, 2 fáceis, 3 difíceis, né, para justamente testar o nível dos alunos e ir afunilando, e ir pegando o mais capacitado. Não é a prova inteira difícil ou a prova inteira fácil. Então, por isso que a gente precisa resolver provas inteiras anteriores, para conseguir entender essa forma de pensar da banca e a forma de montar a prova como um todo. Então, provas inteiras anteriores é muito importante. Beleza. Aí agora, né, de conhecimentos específicos, então, a gente tem conhecimentos específicos que são comuns a todos os cargos, né? Inclui a auditoria, então a auditoria corresponde a 10% da prova, controle externo, que também vai corresponder a 10% da prova, legislação aplicável ao TSE Santa Catarina, também 10% da prova, né?
E aí, a gente tem aqui, cadê? Auditoria. Bem, a auditoria e controle externo só estão presentes em direito e TI, né? Não, está presente nas outras também. Tô doida, tá certo, é porque aqui tá fora de ordem, beleza. Então, essa auditoria, controle externo e legislação aplicável ao TCE Santa Catarina, comum a todas. E aí, 10%, né? 10%. Aqui eu achei justo, porque a auditoria é uma quantidade de PDFs que não é tão grande, né? A gente tem ali cerca de 15. Controle externo, cerca de 7 PDFs, depende do curso. Agora, legislação aplicável à TCE Santa Catarina, deixa eu até abrir aqui um outro arquivo aqui, só para falar certinho para vocês. Aqui, ó. Legislação aplicável ao TCE Santa Catarina. Aqui a gente vai ter conteúdos de controle externo, né? Que é lei orgânica, regimento interno. Isso aí já cai, geralmente, em controle externo. Regime jurídico dos servidores do TCE Santa Catarina. Estatuto dos servidores do TCE Santa Catarina. Isso tudo, geralmente, já é cobrado em concursos da área de controle. Aí temos código de ética. Então, tem ética e também tem ética aqui, né? Vem aquelas questões de compliance, que isso não é tão cobrado assim na área de controle ainda, veio mais na CGE, São Paulo, né? Mas aqui veio compliance, aí lei de acesso à informação aplicada ao tribunal, aí olha só, transparência e controle social no âmbito do TCE, segurança da informação no âmbito do tribunal. Então, vejam que esse edital, ele veio muito, muito voltado para o TCE Santa Catarina. Né? Veio muito voltado para o TCE Santa Catarina. Então, esse tipo de cuidado a gente tem que ter no momento do estudo, pessoal. E aí, desde já, é importante, a gente percebe que o tribunal, ele quis fortalecer essa mentalidade ele quer candidatos que estejam alinhados ao TCE Santa Catarina, tá? Isso está muito claro por meio desse edital. E como é que a gente vai estar bem alinhado? Como é que a gente vai pegar o feeling do TCE? Como é que a gente vai estar bem informado? Acompanhando o site do TCE Santa Catarina todos os dias. Então, já é um trabalho extra-mentoria para vocês. Todos os dias, chegou no trabalho de vocês, vocês vão abrir o site do TCE Santa Catarina e ler as notícias do dia ali. Ver o que o tribunal está fazendo, acompanhar muito o Instagram do tribunal. O Tribunal de Santa Catarina já faz mais de um ano e meio, que ele intensificou muito a comunicação por meio do Instagram. E é uma comunicação muito direta, né? Tanto que até do concurso eles fizeram questão de postar tudo por meio dessa rede social. Isso mostra que a gente precisa ter uma atenção também ao Instagram. Quais são as notícias que foram publicadas no Instagram? Claro que a gente não vai ficar na superficialidade do Instagram. A gente vai ver a notícia que foi publicada no Instagram e, ó, Google, pesquisar o que aconteceu com profundidade. Porque aí pode ter uma dica de uma discursiva, pode ter um entendimento que sirva para objetiva. E aí eu já entro no estilo de prova FGV. E quando eu vi esse edital, pessoal, aí eu entendi por que Santa Catarina optou pela FGV, tá? A gente vendo esse edital que está bem direcionado para o estilo do tribunal, a FGV, ela tem esse estilo de cobrança, né? Ela é uma banca que ela não cobra a literalidade da norma. Quando a gente faz uma prova da Sebrasp, a gente tem uma previsibilidade maior, porque a Sebrasp, ela é polêmica? É tão polêmica quanto a FGV. O pessoal está esquecidinho das polêmicas da Sebrasp, mas ela é uma banca muito polêmica também. Só que ela tem uma polêmica previsível. Então, as opiniões dela são opiniões dela e ninguém muda. Nem por ação judicial não muda a opinião da Sebrasp. A FGV é uma banca muito opiniosa também, vamos falar assim, só que ela faz o que o órgão quer quando ele quer candidatos com a cara do órgão. Ela vai a fundo, ela busca interligação de conceitos. Ela quer que a pessoa esteja por dentro do estilo do órgão. E isso ficou muito claro no edital. Então, tudo o que vocês estudarem, vocês têm que estar pensando, como é que TCE Santa Catarina se posicionaria com relação a isso?
Essa vai ser a chave desse concurso aqui de Santa Catarina, tá? Então, agora, pessoal, passando essa parte introdutória bem grande, eu vou passar com vocês rapidamente por disciplinas, e depois eu vou fazer esse material, não está organizado ainda, pessoal, tá um rascunho horrível, tá? Mas depois eu vou deixar ele bonitinho, vou transformar em um e-book e vou mandar para vocês nos grupos, tá bom? Então, não precisem anotar, porque eu vou encaminhar para vocês esse material até domingo. Então, pessoal, português. E aqui, para hoje, eu quis trazer uma comparação entre CGE São Paulo, TCE Minas, que foi agora em janeiro, TCE Rio Grande do Norte, que vai ser em abril, mas muita gente já está no meio desse estudo, e TCE Santa Catarina, que vai ser final de maio. Então, a gente vai ter aí 3 semanas entre TCE Rio Grande do Norte e Santa Catarina, né? Vai dar para mudar a chave, sim, para a FGV, quem quer conciliar os dois, só que é importante a gente fazer essa comparação, tanto dos concursos passados, quanto desses que estão, né, agora, no presente, para que a gente entenda já como é que tem que ser a nossa postura. Então, português, a gente consegue ter um alto aproveitamento, tá, de todos os concursos. Então, entre os TCEs, né, TCE Minas, Rio Grande do Norte, em Santa Catarina, a gente tem muitos conteúdos parecidos. Interpretação de texto, coesão e coerência, né? Regência, crase. Aí a gente tem assim, ó, em Minas e no Rio Grande do Norte, que é Sebrasp, a gente tem mais aquela questão de julgar as assertivas e ponto, né? E aquelas pegadinhas tradicionais Sebrasp. E muita interpretação, né? Mas é uma interpretação bem estilo tradicional, interpretação de texto. Já a FGV, ela tem mais alternativa técnica, é um português mais técnico, por isso que o pessoal tende a achar mais difícil. A gramática também, tá? Então, uma gramática mais objetiva, só que os enunciados muito extensos. Então, isso acaba prejudicando quem não tem o hábito da leitura, né? Quem é distraído. Quem é distraído, pessoal, começa a ler a frase lá em cima, chegou no final da questão, já esqueceu o que começou a ler, então isso atrapalha muito na prova FGV. Por isso que vocês precisam treinar a atenção, precisam treinar ficar sentado na cadeira por 4 horas, que é o que a gente faz aos finais de semana, domingos. Isso é treino, pessoal, vocês precisam treinar isso. Quanto menos vocês treinarem tempos longos estudando, menos vocês vão estar preparados para a prova. Então, assim, quando eu falo, tenta fazer uma meta de 2 horas, né? Tenta ficar ali, faz 2 metas de 1 hora seguida, não é à toa. É para vocês treinarem estratégia de força de prova, né? E quando eu peço para vocês fazerem as provas anteriores inteiras em um período só, geralmente aos domingos, é justamente para se preparar para o dia da prova. Beleza, aí a auditoria, né? A auditoria em Santa Catarina veio um pouco mais amplo do que em alguns outros concursos, como Minas e Rio Grande do Norte, né? Então, não comparei aqui com CGE, porque CGE é uma auditoria interna, né? Então, realmente seria um pouquinho diferente. E um controle mais interno. Então, aqui, TCE Minas e Rio Grande do Norte, né? A gente tem ISAIs, tem evidências, materialidade de risco, todas aquelas coisas que a gente aprende em auditoria, só que em Santa Catarina a gente vê mais ISAIs sendo cobradas, a gente vê mais uma cobrança de compliance, como eu falei antes, de governança, de gestão de riscos, que isso até foi cobrado em outras provas, né, na parte de políticas públicas e tudo mais, mas aqui está dentro de auditoria, então acredito que esse tipo de estudo, ele venha bem focado mesmo para aquele estudo tradicional de auditoria, tá? Não é nada fora do comum, por exemplo, gestão de riscos, governança, isso tudo, documentação, risco inerente de controle de detecção, plano baseado em risco detalhado, isso tudo virá para a TCRJ também, tá? Acredito muito que virá. Mais essas outras ISAIs, né, essa parte de compliance que está um pouquinho assim, que a gente vê que exige um aprofundamento mais moderno e mais voltado para o perfil da instituição, tá, um pouquinho mais denso. Beleza, isso aí, a parte de controle externo, né, agora. Controle externo, a gente tem
editais parecidos com relação àquela parte básica de controle, que é aquela parte constitucional. As aulas do Estratégia, as aulas 0, 1 e 2, são da parte constitucional de controle externo. E isso costuma vir em todos os concursos. O que que muda? Muda o aprofundamento da lei orgânica e regimento interno. E Santa Catarina veio essa cobrança aí mais profunda. Tanto que aqui, ó, deixa eu pegar aqui para vocês. Veio o tópico, né? Legislação aplicável ao Tribunal de Contas, que aí vem a lei orgânica, o regimento interno, a estrutura e competências de órgãos auxiliares. Então, eles estão cobrando até resoluções, que geralmente não vêm cobradas nos editais, mas eles estão cobrando. Então, várias resoluções aqui, política de gestão e disciplina, assédio e discriminação. O TCE está muito nessa pegada, não só o TCE Santa Catarina, tá? A TCE-RJ também. Então, esse edital já é uma dica para a TCE-RJ. O TCE-RJ, assim como a Santa Catarina, eles estão muito focados nessa coisa de políticas públicas, todas as nossas auditorias são com foco em políticas públicas. No Rio de Janeiro mesmo está muito essa coisa de direito do idoso, direito da pessoa idosa. O nosso presidente, ele usa muito o e-mail como canal de comunicação e o WhatsApp. A gente tem um grupo de WhatsApp com todos os servidores e a todo momento ele coloca artigos sobre pessoas com deficiência, pessoas idosas, janeiro branco, que é para cuidar da saúde mental. Então, está tendo uma pegada muito forte nesses programas, sabe, essas coisas de mês, outubro rosa, não sei o que lá, tudo, isso está muito forte no tribunal. Então, a tendência é que tem essa coisa mais aí também de direitos humanos, né, que veio expressamente para Minas, mas aqui não veio expressamente, só que tem um toque implícito aqui dentro de legislação aplicável. Então, vejo que é uma tendência aí da área de controle, principalmente em razão das mudanças dos últimos anos de atuação dos tribunais de contas. Como eu disse para vocês várias vezes nos grupos, em todos os congressos que a gente vai, são dois temas sempre muito presentes. Tecnologia, né, inteligência artificial e essa parte de políticas públicas. Então, isso está vindo cada vez mais e é a tendência. Agora, passamos para informática e dados. A gente vê mudanças bem significativas, pessoal. Então, aqui eu peço a atenção de vocês, né? Eu não estou falando da área de TI, que é óbvio que a área de TI vai ter uma profundidade muito grande. Mas falo aqui da parte de informática e dados, que é geral, né? Tanto para a área de direito, quanto para as demais áreas que não são TI. Então, no Rio Grande do Norte, a gente até veio um edital grande, inclusive, de informática, veio um edital que trouxe bastante essa coisa, assim, também de saber mexer, né, no computador e tudo mais, mas Santa Catarina puxou mais para a parte de SQL, estatística aplicada, testes de hipótese, coisas que não são tão comuns em concursos de controle, principalmente para quem não é da área de TI. Né? Então, pessoal, aqui a gente vai precisar de um estudo mais profundo nessa área de TI. Não vamos poder levar de qualquer jeito, vai ter que ser um estudo em que você consiga compreender de uma forma geral a disciplina, até em razão do estilo da FGV, que exige isso, né? A FGV não gosta de literalidade, eles gostam daquele concurso, ele consegue pensar no todo, consegue raciocinar, e não só responder o X na questão certa. É preciso construir um raciocínio. Então, aqui em informática, eles devem puxar muito pela interligação de disciplinas. Eles vão perguntar como que pode ser feita uma determinada auditoria, quais ferramentas que você pode usar numa auditoria, ou numa análise de processos, numa análise comparativa. Então, quando você está estudando, é bom já começar a raciocinar também dessa forma. O estudo ativo aqui, ele é muito mais importante do que era em outros concursos. Aqui, a todo momento, vocês vão precisar estar refletindo como que esse conteúdo teórico pode ser aplicado na prática. Raciocínio lógico. Entre Rio Norte e Santa Catarina, porque não tivemos segurança nos outros dois que a gente está usando aqui para comparação. Se você vai fazer Rio Grande do Norte, então tem que ter um pequeno ajuste depois de perfil, tá? Rio Grande do Norte veio mais aquele raciocínio lógico mesmo, né?
tabelas verdade, equivalências, aquela coisa que a gente decora várias fórmulas e consegue resolver a prova. Aqui no TCE Santa Catarina veio um raciocínio lógico mais aplicado à matemática. Então, vai cair matemática aplicada, vai cair sequências, vai cair razão e proporção, tudo isso está no edital de vocês. Então, pessoal do direito, que não gosta de raciocínio lógico nem de matemática, precisamos começar a gostar, tá? Vamos ter que começar a estudar desde já. Por quê? Porque para TI equivale a 10%, raciocínio lógico matemático, para direito, 8%. Ainda que seja menos, é relevante, né? E para as demais áreas também 10%, assim como TI. Então, direito 8%, demais áreas e TI 10%, mas 8% ainda é relevante, não dá para negligenciar, pessoal. Então, a gente vai precisar estudar sim, tá? Beleza. Deixa eu só tomar uma aguinha, pessoal. Alguém com alguma dúvida até aqui? Pode abrir o microfone e perguntar. Não? Vou só prosseguir, então, com a finalização, que eu preciso de vocês, né? A gente vai precisar, então, fazendo um resumo aqui de tudo que eu falei, né? Controle externo, auditoria, português, quem já estava estudando, né, administrativo, constitucional, isso tudo está dentro do, deixa eu só pegar aqui, abrir aqui, está dentro do que a gente já vinha fazendo, né, então a gente não vai precisar se preocupar com muitos ajustes com relação a isso. Agora, assim, ó, para o pessoal de administração, né, a gente vai precisar, sim, fazer alguns ajustes. Então, deixa eu só pegar aqui, né, só para não ir aqui, direitos. Olha só, por exemplo, direito, se a gente olhar ali, né, o edital verticalizado de direito administrativo, são 74 tópicos, né, 74 tópicos de estudo. É muita coisa para poucas questões, né, aquilo que eu falei. Então, a gente vai precisar adotar uma boa estratégia aqui, estudar realmente o que tem mais chance de ser cobrado, e o resto é resolvendo questões, tá? Informática e dados, a gente tem a parte básica de informática, então, pessoal, assim, ó, eu tô vendo muitos com dificuldade em computação básica. Pessoal, a gente já tá no ano 2026. Né? Eu ganhei meu primeiro computador, acho que foi com 12 anos, eu já tenho 40, vou fazer 41. Né? Então, quase 30 anos aí que a gente tem acesso a computador, não dá para ter dúvida em Excel, Word, né, segurança, internet, correio eletrônico, pessoal, não dá para ter dúvida nisso. Então, isso daí tem que estar, assim, na ponta da língua de vocês. Tem que se esforçar para, no dia a dia, quando vocês estiverem usando a máquina aqui, não só usar para o básico, mas procurar. Vai fazer uma planilha de Excel, tenta fazer fórmula. Vai escrever no Word, tenta usar funções diferentes que vocês não costumam usar. Investiga aqui cada botão, vê o que cada um faz, seja curioso, porque isso vai facilitar a vida de vocês na hora da prova também. É muito mais fácil a gente aprender uma teoria quando a gente sabe aplicar na prática do que desconhecendo totalmente o assunto. Então, vamos ser curiosos com relação à informática. Agora, com dados, pessoal, não tem nem como eu pedir isso para vocês, porque dados realmente é uma disciplina que a gente não usa no nosso dia a dia, salvo se você for auditor, né? Então, aqui tem que ter um estudo atento, né? Realmente são muitos temas, pessoal, muitos temas mesmo de dados, e eu sei que é um estudo cansativo, é um estudo, né, um tanto quanto até monótono, muita coisa é extremamente abstrata. Por isso que quem tiver com dificuldade em dados, vai se socorrer na videoaula, vai fazer aqueles aulões para conseguir ter uma ideia do todo. Sempre que a gente tem uma disciplina nova e que a gente, tá completamente perdido, façam isso que eu tô falando para vocês. Vão lá, tirem um sábado ou um domingo para assistir um aulão gigante, anotando os pontos principais, para você ter uma ideia de toda a disciplina. Porque aí depois fica mais fácil para o seu cérebro começar a segregar os assuntos e entender, né, e fazer as conexões que ele precisa fazer para gerar o aprendizado. Então, dados não tem jeito, é estudar mesmo, né? Aí, auditoria, a parte de auditoria ali veio bem grande, como eu já falei, controle externo, isso tudo a gente já estava estudando, pessoal. Então, todo mundo, todas as áreas já estavam estudando esses assuntos, é só continuar.
Legislação do Tribunal de Contas. Quem já estava dedicado à TCE Santa Catarina já estava estudando muito disso aqui, embora tenha havido alguns tópicos diferentes que a gente vai reajustar a rota, tá? E quem não estava focado em TCE Santa Catarina, saiba que lei orgânica, regimento interno, essa parte de ética, Estatuto dos Servidores Públicos, é muito parecido entre os tribunais. Então, qual é o melhor método de estudo? Se você vem do TCRJ, por exemplo, você tem ali o seu caderno de grifos do TCRJ, parte de controle externo e legislação. Então, quando você estudar para TCE Santa Catarina, você tem que estar atento para o que é diferente. Leu alguma coisa e pensa, nossa, isso está estranho. Vai lá no material do TCRJ, vê como é que era no TCRJ e já anota qual é a diferença, para que você tenha isso muito claro, qual é a diferença. Se você está com dificuldade de fazer isso manualmente, pede ajuda para as inteligências artificiais. Nós temos ChatGPT, Gemini, Notebook LM, todos eles conseguem fazer um trabalho bacana. Claro que tem que conferir, né? Tem que dar aquela conferência, mas consegue agilizar o trabalho de vocês. E essa comparação é fundamental nas disciplinas de controle externo e legislação de Santa Catarina, tá? Aí, agora, falando especificamente da área de administração, né? A gente vai ter ali toda aquela parte introdutória de administração, administração pública também, agentes públicos, competências, parte de governança, gestão. Aí também temos ali alguma coisa que é mais relacionada ali à parte financeira, né? Os instrumentos de planejamento e gestão, PPA, LDO, LOA. Vai ter alguma coisa ali de direito administrativo também, na parte específica de vocês do cargo, aquela parte também de combate à corrupção, que está super em alta, que é o direito administrativo sancionador, né, transparência. Então, isso tudo vai cair na prova de vocês, mas são temas que a gente já vinha estudando, de certa forma, no plano que a gente vinha fazendo, tá? Então, o pessoal de administração, embora a gente tenha tido algumas mudanças, mas não foram mudanças tão drásticas assim. A gente vai conseguir aproveitar muita coisa. Pessoal agora de contábeis, né? Contabilidade aplicada ao setor público, super previsível, né? Super previsível. Depois eu vou fazer, pessoal, dividido por área. Vou mandar para vocês, tá? Não deu tempo de fazer hoje, estou falando só aqui o que eu tenho na minha cabeça mesmo. Então, contabilidade aplicada ao setor público é toda MCASP, que é super previsível, como eu falei para vocês. Contabilidade pública, que é muito do que a gente aprende também em direito financeiro, só que com mais enfoque para contabilidade, só que tudo que a gente já vem estudando. AFO, também, super estudado, né? Aí, contabilidade de custos. Contabilidade de custos já caiu no TCE Minas, então quem fez TCE Minas vai conseguir aproveitar. Não lembro, confesso que eu não lembro se já estava no edital anterior do TCE Santa Catarina, mas eu acredito que sim, porque para a área de contábeis é normal cobrar. E a auditoria, que é o que a gente já sabe também, já está acostumado, tem ali uma mudança, tem ali uma ressalva para direito previdenciário, né, para algumas legislações, legislação aplicada ao terceiro setor, reforma tributária, né, são algumas novidades, mas nada muito fora do que a gente já vinha estudando também e do que tem sido estudado para a área de contábeis na área de controle. Direito. Aí, direito, muito semelhante também com o que já veio TCE Minas. Então, quem fez TCE Minas, de certa forma, mesmo Minas sendo Sebrasc, mas já está se preparando, né? Direito administrativo, que é normal, né? Direito constitucional. Só que aí, pessoal, direito administrativo veio bem grande, né? Veio também desapropriação, aí veio LINDB também, né? Que aí é uma norma que é de todos os direitos, na verdade, expressamente cobrados súmulas de jurisprudência, o que está super normal, mas veio ali bastante coisa de entidades paraestatais, terceiro setor, né? Então, assim como TCE Minas veio aquela surpresa de PPPs, aqui também está bem expressa essa questão de OCIPs e tudo mais. Então, a gente vai precisar intensificar o estudo nisso daí. Constitucional super normal, com todas as ações constitucionais especificadas, né? Então, também são temas importantes. Direito tributário, que aí quem é old school como eu precisa estar muito atento à reforma tributária, então é um ponto de atenção. Penal, super normal,
Financeiro também, super normal, já exatamente igual ao edital anterior. Direito civil, bem parecido com o edital anterior também, né? É o básico ali, direito civil, pessoas naturais, pessoas jurídicas, bens, negócio jurídico, contratos, atos, enfim, é o básico do direito civil. Direito processual civil também vem bem parecido com o outro, vai até recursos, tem também ações constitucionais, vai execução, ação rescisória, né? Aí tem ali processo eletrônico, que está caindo em tudo, e jurisprudência também, né? Que eu acho que a gente vai reforçar essa jurisprudência aí. Acho não, certeza, já até preparei alguns links do Dizer o Direito para vocês. E previdenciário, pessoal. Então, embora tenha ciências atuariais no concurso, que vem mais pesado o previdenciário, também vai ser cobrado previdenciário nas outras áreas, né? E aí talvez, acredito que de forma mais leve, né, um previdenciário mais tranquilo, como foi TCRJ em 2020, quando eu fiz, tanto que eu sou era péssima em previdenciário e gabaritei a prova, porque realmente estava conteúdos, assim, que eram relevantes mesmo, sabe? Não foi aquela coisa de pegadinha, tá? Então, direito a isso, deixa eu falar de TI, deixa eu chegar aqui em TI, opa, cadê? A gente vai ter, né, toda aquela parte básica, né, informática, Word, Excel, dados, tudo é específico de TI, mas além disso a gente tem várias outras coisas, banco de dados, engenharia de dados, linguagem SQL, Python, Big Data, computação avançada, a parte de inteligência artificial, né, engenharia de software, BI, né, que está muito em alta também, auditoria de TI, segurança da informação. Então, TI veio parecido com o TCR Rio Grande do Norte, que é uma mistura, pessoal. Aqui no TCRJ, a gente tem auditor de TI, que é o pessoal que trabalha com a área FIM, que aí é mais foco em auditoria, segurança da informação, essas coisas assim, fiscalização de contratações de TI. E temos o pessoal da parte organizacional, que está mais relacionada a essa engenharia de software, a programação, linguagem. Então, vem separado, não são editais tão grandes. TCE Rio Grande do Norte e TCE Santa Catarina veio enorme. Você vai ter que ser bom em tudo, né? E aí, é algo que preocupa, mas também é uma boa, porque aqui no Rio a gente tem muito esse problema, né? O auditor de TI para o analista de TI, essa segregação, né? Lá em Santa Catarina e Rio Grande do Norte não vai ter, e isso é de certa forma interessante. Pessoal, engenharia civil, eu vou analisar aqui, tá? Engenharia civil, vamos lá, específicos. Então, a gente tem toda a parte de planejamento, eu estou quase terminando, tá, pessoal? Toda a parte de planejamento, execução de obras, isso muito comum na parte de engenharia, também é o que tem no TCE-RJ, tem a parte, assim, de equipes, né, administração, a parte de empregados, né, essa parte para como se precifica uma obra, então tem desde a mão de obra, custos diretos, custos indiretos, a questão das equipes, encargos sociais, aí tem questão também de mobilização e desmobilização de local, licenciamento ambiental, que é algo super em alta, né, que pouca gente conhece, aí a parte de desapropriação, licitação, que é super importante também para a engenharia. E aí tem a parte de engenharia mesmo, né, que é mais assim, do engenheiro independentemente do auditor, que aí é a parte de fundações, estruturas, né, todo tipo de estrutura, tanto de concreto, quanto metálica, quanto madeira, a parte de mecânica de fluidos, que aí entra a parte de hidráulica, saneamento básico. Então, mesmo tendo a engenharia sanitária, está sendo cobrado questões de saneamento e também que entra um pouco na engenharia sanitária, aqui na parte de engenharia civil, porque, querendo ou não, o engenheiro civil, ele é um engenheiro, né, mais geral, de tudo, né, falando de uma forma leiga, tá, pessoal? Os engenheiros que não me ouçam, mas, assim, e falando em edital mesmo, aqui a gente vê muita coisa que eu vejo lá na Casa de Saneamento, né, eu até achei que viria mais focada em engenharia sanitária, mas botaram aqui em civil por quê? Engenharia sanitária é só cadastro e reserva. Civil, a gente tem vaga mesmo.
Então, a gente tem toda a parte de tratamento de esgoto, desde a captação da água, a distribuição da água, o tratamento da água, e tem coleta e tratamento do esgoto, tem questão de aterro, transbordo, né? Então, isso tudo a gente vê no nosso dia a dia do Tribunal de Contas. Aí o pessoal do direito e contábeis e outros me olhando assim, né? Pessoal, vocês vão ter que trabalhar com tudo. Hoje eu lido com todos esses tipos de conhecimento, porque o auditor, ele tem contato com essa multidisciplinariedade, tá? Então, claro que isso não vai cair na prova das outras áreas de formação, mas no dia a dia vocês vão aprender também algumas questões relacionadas a isso. Não uma parte técnica, mas vão ter que entender, pelo menos, para conseguir decidir a parte de direito, para entender a parte de contábeis, e aí montar uma instrução. Vem também a parte de materiais e tecnologias de construções, e uma parte, né, que eu achei interessante, que eles colocaram aqui como outros temas. Aí também colocaram um pouquinho de obras rodoviárias, para vocês terem ideia, no TCRJ a gente tem uma coordenadoria que é só de mobilidade, que trabalha muito com essa questão de obras rodoviárias. Aí colocou um tema de sistemas de saneamento básico, que é o meu setor, que trabalha com saneamento e meio ambiente, e colocaram um tópicozinho ali de iluminação pública e fiscalização de obras públicas, que já está dentro de outros tópicos. Então, não sei o que eles quiseram com isso, mas ficou ali separado em outros temas. Pessoal, feita a análise das principais áreas que a gente tem aqui na mentoria, tá? O que eu quero de vocês agora? Eu vou fazer uma enquete em todos os grupos, aí eu peço que vocês não respondam em todos, tá? Respondam só em um. Eu vou botar em todos, só por causa de um ou outro não ter entrado, né, nos grupos. O ideal seria eu fazer a enquete só no WhatsApp, tá? Então, eu vou fazer no grupo da mentoria Premium, no grupo da mentoria, né, a mentoria estratégica, e vou colocar o recado também no Telegram, tá? E qual é a decisão que eu quero que vocês tomem? Por isso que eu queria primeiro fazer esse encontro, para depois a gente conversar no 1 a 1. Quem está estudando para TCRJ? O edital não saiu ainda. A gente não sabe nem qual é a banca. A gente acredita que a banca vai ficar entre FGV e Sebrasp. Quando que o edital TCRJ vem? Não sei. Sinceramente, acho que vai demorar um pouquinho. Daria tempo de migrar completamente, ir para Santa Catarina e depois voltar? Eu faria isso. Eu faria isso, tá? Então, e por que eu digo migrar? Porque quem está no plano TCRJ está com aquele plano do estratégia que ainda tem um pouco de IBFC, embora a gente já esteja trabalhando questões Sebrasp e FGV. Mas, além disso, precisa, para chegar competitivo nesse edital de Santa Catarina, vai precisar estudar temas de Santa Catarina, vários temas. Então, quem está TCRJ e deseja ser aprovado em Santa Catarina, aí é a reflexão que eu preciso de vocês, é o que eu não posso fazer por vocês. Eu quero que vocês reflitam. Se eu for aprovado no TCE Santa Catarina, eu vou me mudar para Santa Catarina? Claro que vocês não precisam ter a resposta definitiva já, mas pelo menos tem que ter a pretensão. Senão não adianta a gente mudar todo o planejamento, você mudar toda a sua forma de pensar, e aí depois você falar, ah, não, mas eu não me mudaria para TCE para Santa Catarina, porque o meu esposo é servidor público aqui no Rio e ele não tem como ser transferido para Santa Catarina. Digo para você, mulher, tomar decisão só com base nisso? Não, não digo, por experiência própria, né? Quem conhece a minha história sabe. Então, se você pensa assim, tá, beleza, hoje eu não posso mudar para Santa Catarina, mas se um dia eu pudesse, eu me mudaria, é fazer a prova. Migra de plano. Porque aí você vai estar fazendo estudo realmente focado para Santa Catarina. Agora sim, estou no início do meu estudo para TCRJ. Vou encarar um pós-edital de 3 meses, que é um pós-edital curto para Santa Catarina? Talvez não compense. Eu sou muito sincera com vocês, pessoal, talvez não compense. A gente precisa de uma certa maturidade, o edital veio extenso, é um edital, de certa forma, traiçoeiro, porque ele coloca alta pontuação para disciplinas pequenas e baixa pontuação para disciplinas enormes, como aquele conjunto de direitos ali.
Então, quem está no início do estudo, não recomendaria migração completa para Santa Catarina. Mas eu posso fazer a prova, Lu? Pode fazer. O que eu recomendaria? A gente pode continuar no plano TCRJ, um exemplo, estou usando de exemplo TCRJ, mas tem outros tribunais que as pessoas estão se dedicando. E priorizar disciplinas que são cobradas em Santa Catarina e que não vão interferir na sua forma de aprendizado. Por exemplo, disciplinas que você consegue estudar estando ainda iniciante. Então, é uma solução. Então, primeiro grupo, que vai migrar completamente para Santa Catarina. Ok. Segundo grupo, que vai permanecer no RJ, no seu objetivo principal, o exemplo que eu dei do TCRJ, mas que vai aproveitar o edital de Santa Catarina como uma forma de acelerar os seus estudos, como uma forma de estímulo, como uma forma de engrenar mesmo, né? Ah, eu tô meio assim, lenga-lenga, tá, mas eu quero engrenar, um pós-edital é bom. Ótimo, tá? Aí você mantém TCRJ, mas priorizamos as disciplinas de Santa Catarina. Ou você opta por continuar integralmente no seu plano. Que aí você não vai fragmentar a sua energia, não vai mudar a sua estratégia, vai continuar no ritmo bom. Para quem que eu indico isso? Para pessoas que estão com recém-nascidos, tá? Que precisam dedicar tempo, energia, não podem ficar tão estressados no pós-edital, e não é o seu concurso foco, então eu indicaria manter TCRJ. Para quem não está precisando com tanta urgência ser aprovado e aproveitar qualquer oportunidade, sabe? E não é de Santa Catarina. Então, quem não é de Santa Catarina, é de outro estado, e, pô, tá tranquilo financeiramente, claro, tranquilo a gente nunca tá, né, pessoal? Mas, assim, tá conseguindo viver bem e tal, pagar as contas? Então, talvez seria interessante manter o foco. Quem passou por alguma doença recente, quem veio de vários pós-editais e tá com a energia totalmente esgotada. Então, assim, fiz CGE, fiz TCE Minas, vou fazer TCE Rio Grande do Norte, agora outro pós-edital TCE Santa Catarina, talvez não seja tão interessante, talvez seja interessante manter o foco e fazer a prova com o conhecimento que tem, tá? Então, são várias opções. Pessoal, quem decidir permanecer no objetivo principal, quando eu montar o plano reta final, que é aquele plano que eu faço geralmente 15 dias antes da prova, quando eu montar esse plano para TCE Santa Catarina, eu posso colocar vocês nesse plano reta final também, tá? Geralmente eu faço esse plano em PDF, dessa vez vou tentar fazer na própria Tutory, porque eles estão com algumas mudanças que agora eu estou conseguindo migrar vocês mais facilmente de um plano para outro. Vou tentar fazer na própria plataforma, e aí a gente consegue fazer um estudo final com foco em TCE Santa Catarina, mas sem tirar o teu foco em todo o período, tá? Então, assim, são 3 opções para vocês. Pensem com calma, não precisem responder na pressa. Como vocês sabem, Estratégia Concursos, que é o plano que a gente usa de base, ainda está postando as aulas. Então, primeiramente, eu vou fazer um plano básico, que é o plano das disciplinas de conhecimentos básicos, porque isso já está todo disponibilizado na plataforma. Vou liberar para vocês já a partir de segunda-feira, e depois eu vou fazendo os planos específicos durante o decorrer da próxima semana, e aí eu acredito que a gente vai ter menos problemas de alteração dos passos estratégicos, que aconteceu muito esse problema no TCE Minas, tá? Então, eu vou fazer um pouquinho mais lento dessa vez, para a gente ter menos intercorrências no decorrer do nosso plano. Vai ter prejuízo? Não vai ter prejuízo, porque a gente precisa estudar as disciplinas básicas de todo modo. A única diferença é que a gente vai estudar um pouco mais do básico agora na primeira semana, e depois a gente já vai mesclar básico e específico, tá bom? Então, pessoal, vamos abrir para as dúvidas, sou todo ouvidos, vamos lá. Querem bater a foto primeiro, turma? Primeiro bater a fotinho aí. Quem quiser bater a fotinho, abra a câmera para a gente bater a foto, aí quem não quiser fazer pergunta já pode sair. Vamos lá, bater o nosso... Vão dar esse retorno na enquete, Duda, mas se tiver alguma dúvida pode perguntar aqui, tá? Lá na enquete que eu vou fazer no grupo. Deixa eu bater a foto primeiro e já continuo. Vamos lá. X. Vamos ver. Ai, cortei metade. Calma, gente. Eu não tô boa na foto essa semana. Vamos de novo. X. Ah, gostei da camiseta, Thiago. Quase que eu vim com a minha também, né? Jogão daqui a pouquinho. Tá vendo, gente? Vida de mentora tá mais difícil que vida de concurseiro.
Era para eu estar lá no Maracanã uma hora dessas, estou aqui com vocês. Pô, um jogo aí internacional e tudo. Tá vendo? Valorizem. Brincadeira, turma. Vamos lá, vamos abrir o microfone. Duda, se tiver alguma dúvida, pode perguntar. Pessoal, vou botar a enquete nos grupos, tá? Quem não tem dúvida, pode ir, pode ficar, vai estudar, vai descansar, né? Vou colocar a enquete lá igual eu fiz da outra vez. E aí, a partir da resposta de vocês, eu já vou começando a mudar os planos pouco a pouco, mas eu quero estar com tudo isso pronto para vocês começarem, pelo menos o plano básico na segunda-feira, tá bom? Vai lá, Mari, pode perguntar. Lu, eu tô com uma dúvida sobre essa questão da biblioteca. Vocês estão ouvindo? Estou. Se daria tempo de estudar todo edital nesses 3 meses? Não todo edital, mas assim, eu estaria um pouco naquela segunda opção que você falou. Eu queria dar uma guinada, porque a minha meta era tentar terminar o edital do Rio, pelo menos até agora, o meio do ano. Não sei se daria tempo de eu terminar todo o edital de Santa Catarina, mas eu achei menos matérias de direito do que eu daqui do Rio. Então, achei interessante porque é isso, daria tempo de retomar. E também eu acho que vai sair o TCE São Paulo de novo. Então, eu fiquei com essa dúvida, pensando assim, entre São Paulo e Santa Catarina, sinceramente, prefiro São Paulo, que é mais perto aqui do Rio. E aí eu queria que, se você puder falar um pouquinho. Tá. Então, Mari, realmente, TCE São Paulo tá para sair, mas nem temos banca definida ainda. Então, talvez não seja tão rápido quanto a gente imagina, né? Talvez demore um pouquinho. Eu acho que, assim, a tua decisão não deve se basear muito no TCE São Paulo, porque as disciplinas, principalmente de direito, e a gente vai ter direito também em TCE São Paulo, elas são muito semelhantes em todos os tribunais de contas quando tem a vaga específica para direito, né, que é o caso TCE Rio, TCE Santa Catarina, TCE São Paulo. Mesmo que as bancas sejam diferentes, a gente consegue aproveitar muita coisa. Então, eu tomaria a decisão só pensando assim, se eu ser aprovada em Santa Catarina é interessante para mim, diferentemente de Minas, que a remuneração era um pouco mais baixa e só ficava melhor depois do segundo ano, né? Santa Catarina já tem uma remuneração boa desde o início. Os benefícios, eu fiz as contas com os benefícios, ali no edital está ali 19 mil, né, bruto, mas eles têm, assim, cerca de 7, 8 mil de benefícios, que tendo uma pós você já consegue. Então, eu acho que seria interessante TCE Santa Catarina, sabe? Além disso, tem uma coisa que eu acho importante. Claro, TCE Minas é aqui do lado do Rio, dá para ir de carro. TCE Minas, com certeza, assim, no sentido proximidade com a família, é muito melhor do que Santa Catarina. Mas ainda assim, Santa Catarina tem voo direto para o Rio, né? Então, é uma coisa que eu acho que a gente tem que pensar quando a gente pensa, assim, num concurso fora do nosso estado, é a facilidade de visitar as nossas famílias. Os voos são diretos, comprando com uma certa antecedência, não precisa nem ser muito antes, mas, assim, comprando com pelo menos um mês de antecedência é barato, é relativamente barato, né? Então, você consegue, assim, estar próxima da família de certa forma. Claro que não vai ser igual como se você se mudasse para Minas, que seria muito mais próximo. Mas lá é um estilo de vida que eu acho que se aproxima mais ao do Rio, por ser praia, pelo tribunal ser também, assim, um tribunal bem moderno, né, um tribunal que está muito focado em melhorias, igual o nosso aqui do Rio. Então, eu acho que seria interessante, sim, fazer Santa Catarina, tá? No teu caso, que eu te conheço, que eu sei de outros detalhes também, acho que seria legal. E aí, Mari, aproveitando assim, e isso, pessoal, dá para aproveitar para todo mundo, né? Quem veio de uma pegada boa de resultados bons, né, nas últimas provas, que quase conseguiu entrar na nota de corte, consegue aproveitar bem um pós-edital, mesmo que seja um estudo mais rápido, um pouco mais estressante, mas consegue aproveitar bem. E o bom, Mari, é que toda essa parte de análise estatística para ver se vai dar tempo de estudar todo o edital nos mínimos detalhes, não, mas eu faço essa seleção tópico por tópico do edital, do que é mais cobrado nas provas de controle. Então, você vai estudar o que é mais cobrado, com foco no que é mais cobrado. E isso sempre vai servir para outros estudos, porque você já está no nível intermediário para avançado, você já está, né, chegando bem nas provas,
E um estudo assim, revisando tudo em 3 meses, eu acho que vai fazer até bem para você. Então, quem está nessa situação, pessoal, assim, de que tem um edital foco, por exemplo, TCRJ não saiu ainda, a gente não sabe quando vai sair, então não é alguma coisa assim tão iminente como o TCE São Paulo. Só que o teu objetivo final é TCRJ, não é TCE São Paulo, né? Se a gente for pensar bem, teu objetivo final é TCRJ. Então, eu acho que pela questão de similaridade, o TCE Santa Catarina é mais interessante, pensando nesse momento que a gente também não sabe a data de TCE São Paulo. E aí, depois, se sair São Paulo, a gente reavalia, não tem problema, a gente muda a rota. Agora, como eu disse para vocês, pessoal, a situação da plataforma está um pouco melhor. Eu consigo migrar vocês de plano sem gerar aquele estrago no plano de vocês, sabe? Então, segundo eles, eu não testei ainda, né, turma? Mas, segundo eles, porque eu recebi essa informação ontem, a gente consegue migrar vocês de um plano para outro e consegue manter todos os dados certinho, sem alteração, sem risco nenhum. Então, por isso que agora eu peço que vocês realmente pensem assim, moraria lá? Moraria, então tá, eu vou fazer, tá? Respondi a tua dúvida, Mari? Respondeu sim, Lu, obrigada. Eu tava bem dividida mesmo, mas assim, porque Minas foi aqui do lado, eu até fui de carro mesmo. Mas o meu medo é assim, viajar para fazer uma prova, como você falou no início, né? Ter todo aquele custo. Santa Catarina é um estado, assim, é um lugar caro, né? É. E para assim, não tem nem chance, sabe? Então eu queria saber se daria para eu ir competitiva. E aí você respondeu Sim, perfeitamente. Obrigada. sim, você vai conseguir ir competitiva, Mari. Vai conseguir sim. E eu acho legal para ti no estágio que tá e se testar mesmo, sabe? Eu sei que tu tá em vários pós-editais, mas eu acho que vai ser bom para ti. Eu acho que vai ser, tá? A Duda, Lu, então temos que te dar esse retorno sobre migrar ou não para o TCE Santa Catarina até quando? Não tem pressa, Duda, não tem pressa, é no tempo de vocês, tá? Eu ainda estou preparando os planos, eu acho que o mais rápido que eu consigo migrar vocês é colocar vocês no plano de conhecimentos básicos na segunda-feira. Mas nem isso eu tenho uma certeza absoluta, porque essa montagem do plano demora muito. Eu estou até com a coluna travada, turma. Realmente eu travei a coluna de ontem para hoje, porque é muito trabalho aqui no computador e é muita análise, a gente fica ficando tensa, assim, sabe? Então, eu estou tentando fazer o mais rápido possível. Mas aí, da parte de vocês, não tem pressa, não, até porque vocês estão estudando, né? Vocês estão nos planos de vocês, estão estudando. Eu acho que, assim, não precisa ter desespero para tomar essa decisão. É melhor tomar uma decisão mais consciente, tira aí o final de semana para pensar, conversa com a família, que é muito importante também, né? Quem é casado, conversa com os esposos, com as esposas, e aí depois me dá a resposta, tá bom? Clair, o meu caso é o mesmo, gostaria de fazer TCE São Paulo também, eu acho uma resposta, agora eu já fiquei tranquila para decidir. Que bom, então, Clair, eu sabia que o nosso encontro ia ser bem bom para vocês, para ajudar vocês a refletirem e tomar as decisões. Mesmo assim, caso alguém ainda tenha alguma dúvida, turma, eu só pedi para esperar o encontro, não é que eu não quero conversar com ninguém no privado, não. Eu gosto de ajudá-los nessas decisões, eu acho que é o meu papel também, né? Também estive aí, também tinha muita dúvida, e eu sei que ter alguém que já passou por isso, abrindo a nossa mente, facilita esse processo decisório, tá? Só que eu queria primeiro passar essa visão geral para vocês, para não precisar ficar repetindo tudo para todo mundo. Beleza, Lu, pode falar. Oi, Lu, tudo bom? Tudo bem contigo? Tudo bem também. Então, o meu caso é parecido com o da Mariane, mas entre aspas, né? Porque o meu foco é TCE Paraná. E eu sei que o Paraná vai demorar para sair. Saiu, acho que ano passado. Então, eu tenho aí uns 3 anos, 2 anos no mínimo até ele sair, né? E nesse meio período tem o TJ Paraná para a área de contador, que é o meio do caminho ali. Então, eu tenho medo de mudar, porque eu me empolguei com Santa Catarina, mas assim, eu não moraria em Santa Catarina, né? Por mais que seja mais próximo do Paraná, não é um lugar que eu gostaria de morar. Então, eu comecei a avaliar isso de ontem para hoje, que eu tenho medo de mudar o foco. Eu tenho uma prova agora, né? Acho que daqui um mês, mais ou menos, eu fiz a inscrição só para ver como é que eu ia me sair, aqui do Paraná mesmo. E o TJ Paraná, eu não sei quando que vai sair para contador, porque ele só tem a comissão formada, né? Ele não tem nada mais.
Só que eu tenho medo de sair do fluxo, sendo que eu voltei a estudar agora, esse começo de ano, e bagunçar todo o meu cérebro e acabar estragando o que está funcionando, sabe? Uhum. Sim, só que assim, ó, até eu fiquei te devendo uma resposta ontem, né, Lu? Peço desculpas. Não tem Como problema. eu falei para vocês aqui, tá meio caótico do lado de cá. Pessoal, eu não vejo a hora de parar de sair um edital para eu respirar um pouquinho e conseguir pensar com calma tudo. Mas assim, ó, no teu caso, né, ali de contabilidade, eu estou olhando agora aqui o conteúdo programático do TJ que você mandou, né? Pelo que eu estou vendo, tem muita coisa que dá para aproveitar para a área de controle, né? Muita coisa. Essas NBCs, MCASP, PCASP, LOA, PPA, enfim, é tudo muito parecido, né? LRF, a parte da Constituição relacionada a direito financeiro, licitações, termos de referência, enfim, é tudo muito parecido. O que eu faria se eu fosse você? A remuneração do TJ é uma remuneração interessante para você? Digamos assim, entre passar no TJ, né, que é no Paraná, ou passar no TCE Santa Catarina, e lembrando assim, Lu, que é uma coisa que a gente não pensa, mas é preciso pensar. O contador do TJ, ele não é carreira de Estado. Ele não é. Por quê? Porque um terceirizado consegue fazer esse trabalho, né? Agora, o auditor, ele é carreira de Estado. Pode vir reforma administrativa, não vai tirar o auditor de onde ele está. Então, hoje, com a mentalidade que eu tenho hoje e com o nosso cenário político, eu priorizaria carreiras de Estado, mesmo sendo talvez um Estado. E assim, aí eu preciso que você reflita, não precisa falar aqui na frente de todo mundo, mas por que você não moraria em Santa Catarina? Porque eu te digo assim, é muito perto de Curitiba, né? Floripa, Curitiba, é muito perto, dá para ir de carro. De avião, também é perto, é barato, né? Rápido, barato, tipo Rio-São Paulo. O clima é parecido, clima semelhante. A diferença é que você vai ter a praia, e eu sei que o pessoal do Paraná adora as praias de Santa Catarina, né? Que eu já tive cafeteria, os meus maiores clientes eram gaúchos e paranaenses, não era o pessoal de Santa Catarina. E o estilo de colonização, o estilo das pessoas é semelhante. Claro que eu sei que Floripa tem muito o estilo ali do pessoal de praia, né? O pessoal mais pescador, assim. Só que as pessoas com as quais você vai ter contato, que são as pessoas do Tribunal de Contas, e os teus amigos todos serão de lá. Eu falo isso para ti porque eu tiro por mim, né? O meu grupo é todo o pessoal do Tribunal do Rio de Janeiro. Não tem outro grupo, sabe? Esse pessoal vai ser muito o teu estilo. Então, assim, eu acho que às vezes a gente tem um bloqueio, e eu te entendo, porque eu era assim, eu falava, eu não vou sair de Santa Catarina. Eu quero estudar só para Santa Catarina. Por muitos anos eu não fiz provas em outros estados, porque eu era essa pessoa. Não, de Santa Catarina eu não saio. Por um acaso eu vim fazer a prova no Rio, só porque era pandemia, só porque eu ia tirar as férias para cá. E aí, então, tô aqui, feliz da vida. Eu adoro aqui, adoro o estilo de vida que eu tenho aqui. Para mim, foi uma mudança muito positiva em todos os sentidos. Então, é uma reflexão que eu também peço para vocês. E, assim, se fosse a disputa entre TCE São Paulo e TCE Santa Catarina, eu jamais daria esse conselho. Se TCE São Paulo estivesse na mesma situação TCE... desculpa. Se TCE Paraná estivesse na mesma situação TCE Rio, tá para sair, a gente não sabe quando, não sei o quê. Eu falaria, mantenha o foco TCE Paraná. Tá? Mas não é o caso. Você está entre um cargo que não é carreira de Estado, que a remuneração não chega perto na remuneração de auditor do TCE, versus uma carreira de Estado, remuneração alta, excelentes benefícios, e um Estado que é relativamente parecido com o que você já mora. Então, eu peço para você refletir, pensar. Outra coisa, edital semelhante. Então, você vai conseguir fazer a prova do TJ Paraná e ainda assim está competitiva. Inclusive, a gente pode priorizar nesse primeiro momento as matérias que são comuns com o Paraná, e depois que passar a tua prova do Paraná, a gente passa para as matérias que são mais específicas da área de controle. Então, Elo, esse que eu te mandei, o último aí, é da Agepar, eu acho, que é o que vai sair agora em março, que é para contador da prefeitura aqui.
acho que a remuneração é 8 mil, ridículo. Mas, assim, esse daí, o TJ Paraná não tem concurso há 18 anos para contador. Então, não tem edital. O último edital que saiu, que pode ser como base, é TJ São Paulo, para contador de São Paulo. Porque eles fizeram ano passado um PSS aqui para contratar servidores temporário para trabalhar na área de contabilidade, e agora eles fizeram a comissão, formaram a comissão para contador, porque os contadores que estão lá estão em carreira final, já estão se aposentando. Então, pela análise dos contadores que vão sair, tem 6 vagas para sair e mais umas outras. Então, faz 17 anos que não tem. Então, eu não tenho nem ideia do que eles vão cobrar. E a remuneração de análise que eu estava vendo, ela está 13 mil, acho, uma coisa assim, mas daí com os bônus e barará, ela chega a 17. Não é tão ruim assim, né? Mas esse que é o problema. Eu não sei quando vai sair, eu não sei como que é o edital. Ninguém sabe, porque faz 17 anos que não tem. Sim. Não, mas assim, então, mais tudo que eu falei pode multiplicar por 3. Favorável a você ir fazer a prova em Santa Catarina. Mas não precisa tomar decisão agora. Pensa, conversa com a família, reflete, tá? Eu só digo uma coisa. Às vezes o universo prepara coisas especiais pra gente. Às vezes a gente precisa se abrir um pouquinho, tá? Que foi o que aconteceu comigo e hoje eu agradeço. Tá bom? Combinado? Então pense com calma e depois responde a enquete. Vou pensar. A Karine perguntou, né? Quem Duda, já é você, calma. Quem já está no plano TCE Santa Catarina, é só esperar você alterar as matérias da plataforma? Sim, é só esperar. Até, Karine, o teu plano, eu já alterei, lembra que na sessão de segunda, tu comentou uma coisa do teu plano, eu falei, vou lá olhar o teu plano. O teu plano eu já alterei para ter só disciplinas que vão ser cobradas agora também, tá? Então, você vai estudando essas disciplinas aí, e aí depois a gente altera para ficar certinho de acordo com o edital, tá bom? Beleza. Tá bom. Obrigada. Imagina. Vai lá, Duda. Ei, Lu. Então, o meu caso, eu acho que é um pouco diferente de todo mundo, porque assim, gente, eu posso passar lá no Acre que eu tô indo. Eu não me importo mesmo, sabe? Morro de vontade de morar em qualquer lugar que eu passar, de verdade. Não tenho impedimento. Só que a única questão, Lu, é porque assim, eu tô muito no início, né? Querendo ou não, dos estudos, e tenho o TCE Rio Grande do Norte, que eu fiz a inscrição, comprei a passagem e com certeza, assim, né, se Deus quiser, eu vou fazer a prova. E o que me deixa na dúvida é isso, sabe? Se vale a pena eu conciliar ou se vale a pena, assim, eu focar no TCE Santa Catarina. Eu sei que eu fui fazer a análise e eu sei que algumas matérias, né, são até similares e tudo, mas são bancas diferentes, é um estudo diferente, sabe? E isso me deixa um pouco na dúvida, assim, do que eu poderia fazer. Do teu caso, realmente é bem diferente, porque envolve todo esse custo, né, que já tivemos para a TCE Rio Grande do Norte. Sim. Então, eu acho que tem que pensar um pouquinho melhor, e também, o que eu acho assim, né, se dinheiro não fosse problema, eu diria para ti, faz Rio Grande do Norte, e em 3 semanas a gente adequa o máximo para você estar o mais preparada possível para Santa Catarina. Como você é de direito, como eu disse ali antes, muitas dos assuntos, eles estão extremamente relacionados, então não teria prejuízo com relação à matéria, seria mais com relação à forma de pensar da FGV, que exige que a gente faça muitas questões para conseguir compreender o jeito como eles cobram, né? Até porque você veio do TCE Minas, que é Sebrasp, vai para o TCE Rio Grande do Norte, que é Sebrasp, então atualmente vai estar bem Sebrasp, né? Então, eu acho que, assim, dá uma pensadinha nessa questão financeira, né? Dá uma olhada também na internet, o que tu acha de passagem, porque eu acho assim, ó, se encontrar uma passagem barata, né? Um hotel lá, tu consegue um hotel
por um preço bom lá no centro, tem hotéis, assim, que são bem básicozinhos, num preço bom, e aí vai fazer a prova. Claro, é um custo, mas eu acho que, assim, considerando que você vai fazer TCE Rio Grande do Norte, né, que é mais longe, eu faria TCE Santa Catarina. Claro que a gente vai precisar se esforçar bastante, né, vai precisar seguir nesses pós-editais, assim, com sangue nos olhos, mas tu tá assim agora, né, então tu tá muito focada, tu tá muito dedicada, eu acho que vale a reflexão, tá? Eu não sou favorável da gente sair por aí fazendo prova em tudo quanto é lugar, vocês sabem disso, mas eu também penso que a gente está numa boa fase da área de controle, né? Então, não dá para desperdiçar, assim, não dá para eliminar as possibilidades, sabe? Sem fazer uma boa reflexão. E o que eu fico também um pouco com o coração apertado, assim, de não fazer Santa Catarina, até mesmo por conta do TCRJ, sabe? Porque possivelmente vai ser FGV, né? Assim, pelo que estão comentando. E aí, assim, eu queria ter essa experiência, porque a única prova de FGV que eu fiz foi a OAB, entendeu? Então já tem né? Já tem um bom tempo e tudo. Então, assim, as últimas foram Sebrasp, então eu não tenho essa experiência de fato com a FGV. Eu estou fazendo as questões, estou fazendo simulados, mas não é a mesma coisa você estar ali na hora da prova, com questões inéditas, né? Enfim, é isso, sabe? Não, a parte de treino a gente consegue fazer, né? A questão maior é emocional mesmo, assim, é você treinar o emocional no momento da prova. Como a banca FGV é uma banca que tem tido muitas coisas polêmicas, eu acho interessante esse treino do emocional também, né? Eles têm tido muitas coisas polêmicas, então é bom você estar preparada para o estilo da banca. Sim, sim, e até mesmo, igual você disse, a questão, a quantidade não, o tamanho, né, das questões. Eu fui fazer o simulado esse domingo, eu fiquei assim, teve uma hora que eu fiquei com tanta preguiça de fazer a prova, que eu tive que dar, assim, uma parada, lavar o rosto, sério, porque, assim, é enorme, porque eu não tô acostumada, entendeu? E eu tenho que mudar isso, né, não tem cabimento. Mas, enfim, eu vou pensar direitinho. Isso é treino, turma, tem que treinar a prova final de semana, tá? Eu só comecei a evoluir bem quando eu comecei a resolver provas inteiras em todos os domingos. Todo domingo era o meu inegociável, eu resolvi uma prova inteira. Sim. E aí eu comecei a evoluir bem. Você fala a prova inteira objetiva e discursiva? Não, só objetivo. Ah, tá, só objetivo. ok. Ótimo. Só objetivo. Inclusive, TCE Santa Catarina vai ser em dias diferentes, né? Então, a gente não vai ter esse problema de ter que treinar, igual foi CGE São Paulo o dia inteiro, TCE Minas também, né? Sim, vai ser bom mesmo. Então, tá bom. Então, eu vou pensar e eu te falo, Lu. Tá bom, Duda, Tá combinado. bom, obrigada. Um beijo. Beijo. Flávia, vamos lá. Oi, vamos lá. A minha preocupação são duas. Eu já estudo já há um bom tempo, só que toda vez que eu pego para estudar, parece que vem aquela sensação de que você não sabe nada, de que você quer começar tudo do zero de novo. Então, essa estratégia, né, que você está propondo, eu acho que eu consigo me adaptar bem a ela, por ser mais objetiva e direcionar ela certinho. Até pelo fato de eu estar numa inconstância, né, problemas pessoais e familiares e tudo mais, né, que eu acho que eu consegui resolver, né, a gente sempre acha e nunca resolve, né. Ir para Santa Catarina é um sonho de novo, porque quando eu casei e fui morar em Itajaí. Eu fui morar... Legal! Karin tem Itajaí? É. Pois é, eu fui morar em Itajaí. Então, a separação, além de me tirar tudo, me tirou do meu lugar dos sonhos. Eu adoro o inverno, eu adoro a praia no frio, eu adorava passear em balneário quando estava frio. Ir lá, tomar café, olhar o mar, ver o vendaval. No verão eu queria fugir, mas no inverno eu queria estar lá. Então, de repente, falei, não, mas, né, Deus me trouxe de volta para o Rio de Janeiro, vamos estudar para o Rio de Janeiro. Aparece TCE Santa Catarina. A prova é dia 24 de maio, que é dia de Nossa Senhora Auxiliadora, para quem eu vivo rezando.
Oh, meu Deus. Ó, já começar Eu falei, se eu não me coincidências que não dedicar são agora, coincidências. se eu não achar agora, né, justamente, que eu tenho condição, o psicológico eu acho que ele está preparado. A minha preocupação é se o meu conteúdo que eu tenho lá de trás, se a gente consegue colocar nesses 90 dias aí. Vamos colocar sim. É isso aí, Flávia. Eu acho que assim, ó, um pós-edital, ele tem muitos benefícios. Um deles é tirar a gente dessa postura mais acomodada diante das disciplinas que a gente tem que estudar. Né? Um pós-edital, ele dá aquele gás, é assim, é tudo ou nada, ou eu estudo, ou você sabe que, né, não vai conseguir, você deixa várias outras coisas de lado, coisas que a gente não faz quando está no pré-edital, que a gente vai falando, tem mais tempo para estudar, não sei o que, não sei o que, você prioriza outras coisas, né? Então, pós-edital não, é aquela coisa mesmo que a gente está com tanto foco, que a gente consegue fazer o impossível. Então, eu acho bem bacana, no teu caso, a gente ir com tudo para a TCE Santa Catarina, até porque TCE-Rio tá parado, né? Vamos com tudo para lá, e se você moraria lá, perfeito. É encarar como um pós-edital, eu acho que vai ser maravilhoso, vai ser muito bom. E como você tem esse carinho especial por Santa Catarina, pelo frio, por tudo mais, você tem ainda mais chances de conseguir fazer ainda mais e melhor em razão dessa questão emocional. Eu tenho uns 15 dias de férias que eu vou tirar agora em abril, mas ainda tem licença prêmio que eu posso tirar, não sei o quê. A minha preocupação também foi, de repente, se vale a pena, mas aí acho que a gente avalia no meio do caminho. Depois. Vamos avaliando depois, até porque aí tu vai fazendo os simulados, as provas, a gente vai avaliando. Então tá. Deixa os primeiros 15 dias aí, eu já deixo quietinho, não vou mexer neles não. Que no meio de abril dá pra gente ver então. Então, beleza. Isso, com certeza. Aí a gente reavalia. Tá bom, então. Tá bom, combinado. Vamos lá. O Thiago falou que é a mesma situação, né? Natal, Floripa, a mesma situação da Duda, né? Thiago. Pois Oi. Essa aqui... Oi, pode falar. Não, é a mesma situação aí, né? Também estou meio que retomando, né? Mas já tenho, assim, experiência boa de outras provas. E os AIES do Rio Grande do Norte, como, vamos dizer, ele está um pouco mais leve dentro da área de administração, né? Seria um bom custo-benefício. Né? Agora, a questão de ir para lá morar futuramente, a gente passando, a gente avalia, né? Mas eu acho que é tentar retomar o ritmo. Mas eu acho que eu vou manter, né, o TCE, e aí depois da prova a gente vê se o que a gente pode aproveitar para poder, né, manter também Santa Catarina. E o custo-benefício. Isso também vai para o TCE, também anda alguma coisa, e minha prioridade também é o TCE do Rio, né? Mas aí vamos lá em Natal, e depois a gente conversa como é que a gente faz depois, né? Sim, só tem que ver a questão da inscrição, né? Aí, quem tá na dúvida, pessoal, recomendo já fazer a inscrição e deixa para pagar o boleto no último dia, que aí dá tempo de se decidir, né? Dá tempo de pensar com calma e se decidir. Já faz a inscrição e deixa para o boleto depois. Mas, Thiago, embora você já agora, né? Que foi nesse início de ano, que você falou, tem uma base, já tem um tempo de estudo, né? Eu acho que a gente pode avaliar, sim. Vamos trabalhando conforme você for indo, né, nas provas de final de semana, nos simulados, tá? Para a gente ver isso daí com mais calma. Eu vou até anotar aqui, para depois dar uma olhada no teu desempenho, nessas coisas assim. Tá bom? Tá certo, então. Fechou, combinado. Duda, quer falar? Não, eu não, Lu. Eu acho que eu esqueci de tirar. Eu vou tirar Deixa eu aqui. baixar aqui. Obrigada. Tá bom, sem problema. Deixa eu só ver aqui, pera. A Cláudia tinha perguntado aqui. Meu Deus, deixa eu achar aqui, que eu não sei ainda tempo. Cláudia, também moraria em qualquer lugar do Brasil. Para mim, financeiro é um destaque, ainda mais que no TCE Santa Catarina, a prova discursiva vai ser em data diferente, ou seja, gasto em dobro e você ainda ficar vinculado ao mesmo edital por mais 2 meses. Tem esse ponto, né, Cláudia, de 2 datas de prova,
No TCC Amazonas aconteceu isso, só que lá foi pior. Foram 2 finais de semana seguidos. Então a gente nem conseguiu ir voltar, a gente Amazonas é lá, né, longe pra caramba, e assim, não tinha como ir voltar, ia ter que ficar lá em hotel uma semana. Eu achei muito restritivo. Santa Catarina, de certo modo, eu não achei tão restritivo, embora seja muito difícil para quem mora longe mesmo, porque tem uma diferença boa entre uma prova e outra. Então, é mais uma razão, assim, é uma prova que eu vejo que eles querem dificultar, né, eles querem trazer relevância para essa prova, e eles querem que as pessoas, que os aprovados, tenham tempo de estudar e se preparar para a discursiva. Então, eu acho que a gente já pode se preparar até para uma discursiva mais pesada do que é o comum da área de controle, porque eu vejo que esse edital, ele quis trazer relevância para o cargo de auditor, quis trazer essa relevância. E isso vai muito ao encontro de tudo que a gente vem falando nos bastidores sobre o cargo de auditor, pessoal, que é todo esse movimento para ter isso expressamente, que é carreira de Estado, sabe, porque é função essencial, porque, embora seja da leitura da Constituição, a gente entende isso, mas tinha uma corrente que defendia que auditor não, que só os conselheiros eram. Né? E aí, depois de muito trabalho da nossa associação, começaram a vir os primeiros reconhecimentos, recentemente. Então, eu vejo que o TCE Santa Catarina, que é muito engajado na nossa associação, eu vejo que ele quer trazer relevância para o cargo. Então, acho que a gente pode esperar uma prova no nível um pouquinho mais alto, principalmente essa discursiva que vai vir no outro final de semana, tá? Não é para a gente ter medo, não. A gente tem condições, mas é para ir com consciência e saber que vai ter que estudar bastante nesse pós-edital, tá? Beleza. Mais alguma dúvida, turma? Aí, assim, né, quem já tá... Fala, Ana. Ia falar até de você. Oi, Lu. Na verdade, eu até queria pedir desculpa para você e para o pessoal, porque eu acabei mandando a mensagem lá do edital, e eu queria mandar direto para você e mandei no grupo, causando ansiedade. Que nada. Não, saiu o edital, tem que eu nem tinha lido, eu fui assim, aquela ansiedade, mandei, né, depois fui dar uma lida no edital, deu aquela baixadinha, né, porque veio bastante coisa diferente, mas é a minha primeira opção, né, então vamos fazer o possível dentro desses 90 dias, e eu espero que dê para utilizar até em outros, né, quem sabe aí no Rio, mas minha primeira opção seria aqui, né, tem pessoas que não querem sair do seu estado, eu estou aqui no Paraná, gostaria de voltar, né, mas enfim, é isso, né, não veio como eu esperava, mas vamos ter que estudar mais várias coisinhas aí. Ana, mas assim, pensa que você já está à frente, né, de várias outras pessoas, porque você já bateu o edital por inteiro, o edital passado, né, embora a gente tenha tido umas paradas aí, só que você estava se mantendo, estudando, ativa, fazendo curso de formação, enfim, né, não curso de formação, mas aprendendo habilidades novas, então tu não está com o cérebro estagnado, sabe? Você está se mantendo ativo. Então, agora bom que saiu esse edital para realmente, assim, foi o susto, agora é sentar e estudar mesmo, parar de priorizar um outro trabalho, e priorizar a TCE Santa Catarina para voltar para casa. Isso é muito bom também, para que você consiga ter bastante foco agora no pós-edital, né? Essa vontade de voltar é o que vai te dar foco, é o que vai te dar energia. Então, assim, vamos fazer o melhor plano pós-edital possível para que a gente consiga fazer muita coisa nesses 90 dias. E um pensamento que a gente tem que ter, né, turma? 90 dias para todo mundo. Os outros editais estavam vindo com mais tempo, 4 meses, 4 meses e meio. Eu jurava que o de Santa Catarina ia vir de 4 meses também. Mas não veio, né? Eles falaram que o edital ia sair em janeiro, não saiu, veio em fevereiro, e agora veio esse prazo curto de 3 meses, né? Eu acho que até a ideia deles era ser 4 meses. Mas como eles atrasaram, botaram 3 meses, que é o mínimo mesmo, e vai assim, desse jeito. Então, agora é fazer o máximo que a gente conseguir nesse prazo de 3 meses, né? Eu tenho certeza que você vai conseguir. Vamos baixar a cabeça e estudar agora. Isso aí. Obrigada, Lu. Pessoal, até vou postar um vídeo no YouTube. Eu comecei a postar no YouTube agora algumas coisas.
E aí eu vou postar como fazer as marmitas, né? Como é que eu organizo as marmitas. E eu vou mandar para vocês também, porque, assim, pós-edital a gente tem que ter o máximo de organização, turma, o máximo. Então, tudo que vocês conseguirem eliminar da vida de vocês, vocês eliminem, tá? Porque cada horinha a mais é importante. Então, isso é uma coisa, assim, que eu deixo para vocês, essa reflexão. Comece, nesse final de semana, aproveita para organizar tudo. Organiza a vida, faz tudo que está pendente e que não tem como deixar para depois, e o que dá para deixar para depois, deixa para depois da prova, tá? A gente precisa de muito, muito foco nesse pós-edital, porque é disciplina, né, no nível, assim, denso, como a gente falou, e um tempo que é relativamente curto, 90 dias. Então, assim, é foco total, é dar o seu melhor, é tudo ou nada, como eu costumo falar, né, no Instagram, porque é isso mesmo. O pós-edital, a gente tem que dar o nosso melhor, tá? E aí, turma, mais alguém? Beleza, então quais são os nossos próximos passos? Vou colocar a enquete no grupo, vocês vão responder. Pessoal, assim, eu não vou botar agora, tá? Eu tô morrendo de fome, já tô me dando até dor de cabeça, eu vou comer e vou sair aqui do computador, que eu fiquei o dia todo. Amanhã de manhã eu vou acordar cedo, vou colocar essa enquete no grupo, tá? Vocês pensem com calma em tudo que a gente conversou hoje. Eu vou organizar esse material que eu fiz, vou organizar os comparativos para enviar para vocês conseguirem ver no papel e pensar, né, com calma. E aí, domingo, eu pretendo fazer um simulado para que o pessoal novo que entrou para essa mentoria pós-edital faça, e aí eu já vou ver para vocês fazerem também, quem quiser fazer, né, domingo já um simuladinho. E a partir de segunda a gente começa o plano de conhecimentos básicos. Aí depois a gente passa para os específicos e vamos fazer um pós-edital bem focado. Eu quero me encontrar mais com vocês, eu quero fazer mais Study With Me, tá? Eu quero fazer mais simulados, isso tudo tá aqui na minha lista de afazeres. Eu tô me dedicando o máximo para conseguir cumprir tudo que vocês colocaram lá nas sugestões. Eu amei as sugestões, está sendo muito útil para mim. Então, contem comigo nesse pós-edital, saibam que eu vou estar aqui com vocês em todos os momentos. Eu quero muito, muito, muito que vocês tenham essa consciência, assim, de eu vou entrar para vencer, tá? A gente vai estar juntos, eu tô aqui entrando para vencer e vocês vão entrar para vencer também. E a gente vai estar juntos nessa caminhada até o final. Então, o que vocês precisarem, eu estou à disposição. Só peço que, vou pedir novamente só uma coisa para vocês. Não fica mandando mensagem no privado sobre o concurso em si. Mandem no grupo, porque a dúvida de um é a dúvida de outro. Então, vocês pensem assim, que para mim é muito mais fácil responder no grupo do que um a um. Agora, as questões que são muito individuais, claro que você não quer compartilhar no grupo, claro que eu entendo, pode mandar no privado, não tem problema nenhum. Mas quando for uma coisa mais, assim, geral, eu peço que vocês coloquem no grupo, principalmente nesse momento inicial, tá? Até semana que vem. Semana que vem, quando eu entregar todos os planos, pessoal, volta tudo ao normal, né? Fiquem tranquilos, continua o mesmo atendimento de sempre, mas é só nesse momento inicial, porque realmente o trabalho por aqui é muito intenso, e para que eu consiga fazer um plano para vocês realmente bom, e que vocês realmente possam seguir de olhos fechados, com confiança que vai estar bom, eu preciso mesmo dessa concentração maior nesses dias iniciais, tá bom? Aí depois, voltamos ao normal. Combinado? Então tá, turma, depois a gente vai fazer o encontro semana que vem também sobre o plano em si. Depois eu montar os planos, tá? Para explicar tudo certinho para vocês. Um beijo, uma ótima noite, fiquem bem e até semana que vem.